pessoal, o vídeo de hoje dessa vez vai ser tanto desenhando como principalmente o tema de hoje, line art. Line art com tinta nanquim. Aí eu vou estar usando esses dois pincéis aqui, são dois pincéis com reservatório. Aí eu enchi eles com aqui. Esse aqui veio com uma aquarela metálica da Pentel. E primeiramente eu tinha usado nanquim aguado, ou seja, tinha água aqui. Eu acredito que ainda tenha, porque não importa quantas vezes eu recarrego esse nanquim nessa caneta, o nanquim ainda sai aguado. Enquanto esse aqui é puramente nanquim. Enquanto não tem sistema, não tem de deixar, não tem escorrendo água nele. É muito mais gradual e eu ainda tinha que apertar para poder ficar saindo água. E portanto agora sai a tinta. Nesse aqui não precisa. Ou seja, para fazer não tem que ele ser somente caneta nanquim. Tá maravilhoso, não precisa apertar, sai lá, não tem traço, tá sempre saindo tinta. Mas com água era uma merda por causa que não importa quantas vezes eu enxugava a ponta do pincel, o problema estava que o reservatório não estava retendo água, estava sempre gotejando. Ou seja, eu não precisava, não tem, ficar apertando isso aqui, porque vai acabar o tempo todo já saindo água. Ou seja, toda vez que eu mexia com a tinta, as minhas tintas saíam aguadas. Então, pra não ter que mexer com arte final, vai servir bem. Esse aqui é outra história, por causa que era o único que eu tinha realmente, que era caneta, que era um pincel brush de reservatório. Pincel brush de reservatório pode dizer, tipo, um pincel com reservatório era o único que eu tinha, por isso que eu botei nanquim. E esse daqui não era o que tinha o melhor sistema com relação ao controle de versatilidade da água. Portanto, mas eu vou mostrar o processo de eu desenhando e de eu mexendo com essa caneta aqui, com essas duas canetas aqui. Aí no final eu vou deixar um aviso do como vai ser a próxima semana em relação a conteúdos e mais uma, como dizer, mais uma produção de conteúdo na qual vou estar fazendo em outra plataforma. Então, para aqueles que ficaram até aqui no vídeo, né, nos primeiros 3 minutos, imagino eu peço que você curta, compartilha, deixe um comentário e principalmente se inscreva. Praticamente 90%, 95%, se não 99% das pessoas que estão assistindo os vídeos do meu canal não são inscritas. Então eu peço já que você se inscreva e bora pro vídeo. Bem, já podemos começar falando das vantagens de utilizar tinta nanquim para fazer line art. Né? Primeiramente, boa parte dos nanquim, pelo menos o da Acrylex, que é escolar, ele é à prova d'água depois de seco, né? Você pode usar para fazer aguada e ele fica à prova d'água depois de seco. Você só tem que esperar secar, né? E já vou falar logo no que é pela principal vantagem da variedade do traço. Pelo fato de eu estar usando no pincéis, é muito mais fácil eu conseguir uma variedade de traços sem precisar fazer força. Além do de eu ter que fazer uma line art toda certinha com a caneta, aí depois passar para a parte do line art mais grosso, eu ficava cerca de 3 horas fazendo a line art de um único desenho. Os últimos 2 vídeos que saíram no canal, eu fiz line art nos 2 com caneta. Ok, que no segundo foi realmente assim uma perda de tempo, eu não precisava. Foi algo que eu só cheguei a concluir depois que eu tinha terminado de fazer a line art. Ambos juntos deu um total de quase 5 horas de fazer no line art com caneta. Sim, quase 5 horas. Em 2 desenhos que são relativamente pequenos. Eles são do tamanho A5. Mesmo sendo de corpo inteiro, eles ainda são pequenos e menos detalhados. E eu demorei 5 horas. E no geral eu usei bastante minha mão e usei bastante caneta esferográfica durante esse tempo. Minha mão começou a doer um pouco. A parte não tem do músculo que fica na parte das costas da mão, entre o polegar e o dedo indicador. Começou a doer. Eu comecei a usar, não tem a compressa de gelo que tem aqui em casa, pra não ter
diminuir um pouco a dor, ajudou bastante e tô voltando a fazer os exercícios com a mão pra ajudar. Então eu resolvi realmente que eu vou pegar os meus pincéis com o reservatório que eu tenho aqui em casa, que eles não seguram muita água, então quando eu uso eles fica muito aguado. Que tem umas cerdas macias, são 3 tamanhos distintos e vão encher de nanquim. Só que eu só tinha um nanquim aqui em casa e acabou, então eu resolvi comprar. Eu comprei um kit com 5 das Acrylex, não tem da Acrylex escolar, cor preta. E comprei um que vem com uma coisa que eu tinha curiosidade de ter há muito tempo, que são bicos de pena. 2 bicos de penas e 3, ou era 5... Bom, 2 cabos e 5 bicos de pena, se eu não me engano. Então em breve eu vou poder ter as minhas 4 canetas aqui completamente cheias e utilizáveis para poder ficar fazendo line art nos meus desenhos. E eu comecei a testar, né, nos desenhos que eu tinha, nos rascunhos, nos desenhos que eu estou fazendo atualmente, que eu estou estudando bastante como é que eu vou fazendo roupa, fazendo caimento de roupa nas minhas bonecas. Como podem ver, eu trouxe muito desenho de corpo inteiro e com roupa. Digamos assim que como a anatomia é bem simplificada dos meus bonecos, eu posso focar simplesmente na roupa. Então está sendo algo muito satisfatório de se fazer. E, obviamente, por causa da curvatura da roupa, do movimento, isso me ajudou bastante a tentar aplicar mais movimento com o pincel na hora de aplicar line art. Mesmo que ainda seja um pouquinho difícil, quando eu estou gravando, eu estou numa posição bastante desconfortável para fazer line art. Ou seja, eu tenho que desenvolver uma forma de conseguir fazer minha line art sem borrar, por causa não ter na posição que eu tô. Nesse caso aqui eu fico um pouco curvada, assim, é muito ruim. Porém, é a posição que eu me sinto confortável para fazer line art, que é onde eu fico próximo do meu desenho. Só que a posição que eu uso para gravar não me permite ficar curvada. Eu tenho que ficar de longe, porque senão eu fico com a cabeça na frente da câmera. Então eu estou treinando bastante a tentar fazer line art de longe e principalmente procurando modos de gravar com a minha prancheta inclinável na mesa, com um desenho em cima para eu poder ficar mais próxima do meu desenho sem eu precisar me curvar. Só que está difícil porque o espaço da minha mesa é limitado. E o suporte para o meu computador não me atrapalhar bem aqui tomando espaço, ele está perdido, não tem nada de distribuição da Shein e não tenho notícias de quando vai ser entregue. Já podemos falar da parte da line art agora dos meus desenhos. O primeiro desenho eu não apertei para gravar quando eu comecei a fazer a line art, por isso que ele está aparecendo a partir do momento que eu estou fazendo a line art externa. Olha, eu fiquei bastante assim, triste por ver que a parte que eu estava fazendo, que foi a parte mais satisfatória de traçar, que daria melhor para ver, não gravou. Mas aí vocês vão continuar vendo nos próximos 4 o que eu fui fazendo. Eu tinha visto um vídeo, sem querer, quando eu estava checando minhas coisas no TikTok, de uma pessoa usando pincel com nanquim, pincel normal mesmo, não tem fino, para fazer line art, onde ele estava simplesmente fazendo pinceladas precisas e pausadas para poder fazer a sua line art certinha. Coisa que eu não estava fazendo. Eu estava tentando usar como se eu estivesse usando uma caneta mesmo. Que era realmente não tem ir seguindo o traço, não tem curvando, ao invés de tentar dar pinceladas. Eu comecei a pegar depois, dando pinceladas, e se tornou muito mais fácil fazer a line art. Claro, os pincéis que eu tenho, eles trabalham diferente. O pincel não tem que eu mostrei, que tem a melhor regulagem, não tem de soltar água. Ele é um pincel um pouco mais duro, comparado aos outros 3 que eu tenho que não regulam bem a água. Ou seja, enquanto o defeito do pincel de não conseguir segurar a água para poder utilizar bem, que é o objetivo do pincel, as cerdas dele são maravilhosas, dos 3 pincéis que eu tenho. As cerdas dele são bem macias e, portanto, são mais moles. Então, quando eu passava para ele na hora de fazer a pincelada, ficava muito mais difícil. Isso para mim controlar. Por exemplo, agora, no desenho que está passando na tela, eu usei o primeiro brush com reservatório que eu coloquei nanquim, e nele eu tenho mais controle na hora que eu estou fazendo as pinceladas, porque eu já me acostumei com esse pincel,
por ele ser um pouquinho mais firme. O outro, além de ser maior, acabar com a ponta bem mais fina, ele é muito mais mole. Ou seja, o pouquinho de força que eu fazia nesse daí, que está passando na tela, para fazer no tem uma parte mais grossa, que dava um pouquinho mais no tem de espessura, eu acabava causando no tem basicamente um preenchimento de espaço em preto no outro pincel, que é muito macio. Ou seja, eu tenho que prestar mais atenção, ficar mais consciente quando eu estou usando os meus materiais. Pois, se eu tentar usar um da forma como eu uso o outro, vai acabar dando errado. Uma das coisas também sobre os meus pincéis agora é que esse que está passando na tela, eu tenho que guardar ele de ponta cabeça, com as cerdas para baixo, para ele sempre ficar úmido, porque senão endurece. E já teve uma vez no tempo que basicamente entupiu, onde eu tive que lavar fervorosamente esse pincel para poder ele voltar a soltar a tinta. Enquanto no outro, que é mais macio, se eu deixar ele de ponta cabeça, vai ficar escorrendo tinta. Então, pra mim, o que dá certo com ele é guardar ele deitado. E agora, no tem tela, nós temos o pincel das cerdas mais macias. E nele, basicamente, eu praticamente não apertava ele para poder fazer uma linha mais grossa. Apenas a leve curvatura no tem de mexer o pincel no papel. Com a leve pressão no tem da curva, né? Nem deu apertando, já engrossava no tem a linha. Então, ele acaba se tornando no tem uma line art muito mais rápida de se fazer. E como ele é o pincel que eu só coloquei em nanquim, não botei água como no outro, a linha dele sai bem mais preta. Mesmo que no tempo por ser o nanquim mais puro, ele demora um pouquinho mais para secar completamente do que o outro. O outro não tem, parece que a água acaba fazendo com que ele seque mais rápido. Bom, a conclusão que eu faço no geral sobre isso aqui, comecei a adorar usar o pincel com reservatório com nanquim para fazer minha line art, porque torna as coisas mais fácil, mais rápido e me dá um resultado que me agrada, que no caso é a line art bem grossa. Eu estava buscando engrossar cada vez mais a line art dos meus desenhos, porém, como eu estava fazendo com caneta esferográfica, basicamente estava se tornando um processo insuportável, apesar de ser um resultado que eu gostasse bastante, por causa que doía muito a minha mão. Agora, o problema está relativamente resolvido. Pamela, não está resolvido? Por que relativamente? Relativamente porque eu ainda preciso treinar bastante para chegar numa line art que seja um resultado mais do que satisfatório para mim. Que vai ser quando eu cometer a menor quantidade de erros possível, porque não preciso olhar muito para saber que as mãos ficaram deformadas, algumas partes não tem das linhas que deviam ser mais retas, não conseguiam ficar retas, a parte das curvas ficavam um pouco emboladas, né? Não preciso dizer que eu ainda estou cometendo bastante erro no controle de pressão com os pincéis. Então, treinar e ver como é que eu vou ficar daqui um ano usando esses pincéis. Vocês não estão vendo, mas eu estou gesticulando muito com os pincéis na minha mão, provando o quanto eu estou gostando muito. Se minha irmã estivesse aqui na sala comigo enquanto eu estou gravando o áudio, ela com certeza estaria rindo da minha cara, vendo a minha felicidade e minha satisfação de falar de algo que eu gosto. E bem, um aviso que eu sei que eu não falei no final, na parte final do vídeo, que eu vou falar agora aqui. Os vídeos da semana que vem são 3 vídeos por semana, que nem foi essa semana, como foram as 2 anteriores. A gente vai concretar 4 semanas postando 3 vídeos por semana. E na semana que vai ficar mista entre o final desse ano e começo do ano que vem, vai ser a última semana que eu vou postar 3 vídeos. E depois disso, a partir do dia 4 de janeiro, vai ser 2 vídeos por semana na segunda e na quinta. E vamos seguir assim, caso tenha alguma coisa de especial para se fazer, eu posso lançar mais vídeos. A conclusão que eu tenho sobre o processo todinho foi muito satisfatório. E, sinceramente, o processo de fazer line art no tem com pincel é uma delícia. Não há nada mais satisfatório do que você fazer uma line art e ela ficar pretinha e
perfeita do jeito como você sempre gostou de fazer. Agora que chegamos no final do vídeo, né? Os resultados basicamente vem aqui. Bem, isso aqui também, mas não foi nesse vídeo, né? E essa aqui foi no vídeo. Esse daqui também, essas daqui. Bem, foi tudo com os brushes com nanquim, né? Principalmente pontos positivos de mexer com isso, né? Com ele aqui é meu pulso. Eu ponho muita força quando eu estou fazendo line art, não tenho caneta esferográfica, então meu pulso começou a doer. Pra poder prevenir coisa, né? Vamos no modo mais fácil. Eu disse que eu tinha um aviso, portanto, aqui vai. A partir da semana que vem eu vou fazer live 3 vezes por semana lá no TikTok. Vai ser na terça, na quinta e no sábado. O horário ainda não está tão definido, mas por enquanto o de terça-feira vai ser às 3 da tarde. Aí eu vou experimentar, né? Fazer às 3 da tarde. Se não der certo, eu aviso na live mesmo ou no vídeo no dia de quinta-feira que horário vai ser a live a partir de então. Mas por enquanto vamos começar na terça-feira às 3 horas até, pelo menos o que eu quero fazer, até as 4. E se eu ainda tiver bateria no meu telefone, nós vamos prosseguir até o término do assunto da live. Por enquanto, hoje, no sábado que eu estou gravando aqui no vídeo, eu já fiz 4 lives lá no TikTok. Eu fiz na quarta, na quinta, na sexta e hoje no sábado durante a tarde. E eu ainda estou aprendendo a mexer nas ferramentas, eu ainda não sei como é que funciona o sistema de recompensa de presente e etc. que tem lá no TikTok, que é sinceramente um monte de coisa que eu ainda estou desconhecendo como é que se usa. Vamos lá no TikTok, sim, eu uso, mas eu não consumo lives. Eu simplesmente não consumo lives. São pouquíssimas as lives que eu assisto ao vivo. Eu assisto live gravada, mas são canais específicos e de conteúdo artístico. E principalmente tem que ser são algumas realmente específicas que eu assisto, não é todo mundo. Então assim, eu não consumo lives no geral. Eu consumo lives quando elas já estão gravadas, ou seja, basicamente eu consumo um vídeo mais longo de mais de 1 hora, não propriamente de a live. Então, não, eu desconheço completamente como é que funcionam as ferramentas de live do TikTok, do YouTube também e de qualquer outra plataforma que vocês me informarem que tem live, que tem essa ferramenta de fazer live. Desconheço. Portanto, daqui pra terça-feira eu vou buscar estudar, saber como é que funciona esse negócio das lives no TikTok pra poder fazer tudo certinho. Beleza aí? Então, né? Aqui eu me despeço do vídeo, peço novamente para que você se inscreva, deixe like, comente, compartilhe o vídeo e vejo vocês no vídeo de segunda-feira e na live de terça.